Olá, boa tarde. Nos últimos anos, Portugal potenciou e muito as suas infraestruturas. Estradas, pontes, comboios. É sobre tudo isto e tudo mais a conversa de hoje. A Infraestruturas de Portugal é, como sabemos, a empresa pública que resulta da fusão da REFER, a Rede Ferroviária Nacional, e as Estradas de Portugal. As empresas que geriam e administravam as redes ferroviárias e rodoviária em Portugal. Jorge Delgado é o secretário de Estado das Infraestruturas que vai estar em estúdio, enquanto outros 4 convidados vão entrar via Skype. Bem-vindo, Jorge Delgado. Antes de mais, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco aqui no Sociedade Civil. Um homem do Norte, agora em Lisboa, com um percurso académico enorme, com um percurso empresarial, por isso Academia, STCP, Metro. Quer contar-nos um pouco do seu percurso até chegar a secretário de Estado? E já agora, o porquê de aceitar o convite para ser secretário de Estado? Muito obrigado, Luís, pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui. Sou um apreciador do seu programa. Nosso programa. Nosso Sociedade programa, Civil sim, é da Sociedade Civil. A partir de agora, meu também. Portanto, parabenizá-lo por isso também e é um gosto e obrigado pelo convite. O meu percurso, pois, a história da vida é sempre um caminho que se vai construindo, com curvas e contracurvas, muitas vezes empurrados por circunstâncias que nos aparecem à frente. E a minha começa com o facto de ter nascido bem lá no Norte, em Viana do Castelo, numa família com 6 irmãos, éramos 6 ao todo, e, enfim, com o facto particular de 2 deles terem sido, os mais velhos, terem sido engenheiros civis. E como eu sou o mais novo a alguma distância, acabei, acho eu, por ser bastante influenciado por isso. Eu sabia que queria a área dos números, hesitava entre alguma coisa na área da economia e da engenharia. Nos anos 80, 85, quando entrei para a faculdade, a economia ainda não tinha a pujança. A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A economia não tinha ainda este charme que tem hoje, acho eu. Era uma função importante, mas ser advogado ou ser engenheiro ainda assim era uma coisa mais relevante, em 85. E a engenharia era mais de fazer e, portanto, foi por aí o meu caminho. O Porto era o sítio mais perto e o sítio natural, a faculdade era muito reconhecida. Na altura, o meu irmão mais velho já lá dava aulas, o Raimundo Delgado, que é um dos professores bem conhecido dessa escola de engenharia. Isso influenciou. A partir daí, olha, o caminho foi-se fazendo com alterações de 3 em 3 anos, acho eu mais ou menos. Acabei o curso em 90, fiquei a trabalhar no Porto. Há quem mude de 7 em 7, no seu caso foi de 3 em 3. Foi em 3 em 3, mais ou menos, sim, não anda muito longe disso. Fiquei a trabalhar no Porto, tive um convite muito interessante logo do professor Joaquim Figueiras para ficar a trabalhar no Instituto da Construção, que é hoje um instituto de referência da Universidade do Porto, que presta serviços muito relevantes, na área da engenharia, naturalmente, e nessa altura ele convidou-me para fazer um misto de projeto da Faculdade de Medicina Dentária do Porto e com um estudo de investigação sobre lajes fungiformes, veja lá, são uma coisa esquisita, são aquelas lajes que nós vemos muitas vezes nos parques de estacionamento, quando olhamos para o teto e vemos aqueles buracos seguidos, são esse tipo de lajes. E pronto, comecei aí. Já aprendi mais qualquer coisa. Não sabia. Comecei aí a projetar e a investigar. Depois apareceu uma coisa fabulosa, uma bolsa para fazer um mestrado. Na altura não havia muitas bolsas. A GENICT, na altura, a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, começou a proporcionar um conjunto de bolsas de mestrado, que eram umas bolsas para 2 ou 3 anos, e, portanto, muito generosas, que permitiram que eu fosse estudar outra vez e fazer um mestrado na área das estruturas, que no fundo é a área que eu acabei por percorrer ao longo da minha carreira. Fiz o mestrado e apareceu um outro desafio logo de seguida, ao fim de 3 anos, em 94, 95. Foi o aparecimento do primeiro curso de Engenharia Civil do Ambiente no Politécnico de Viana. Alguém me desinquietou, eu que era de Viana e que adoro Viana, a minha casa continua a ser Viana, é lá que a minha residência é lá, eu vou regularmente para lá ao fim de semana. Achei que era uma combinação feliz, eu estar a acabar... Já agora vai de carro ou vai de comboio? Vou de comboio muitas vezes, amanhã irei de comboio. E agora até já temos um comboio que nos liga Viana-Lisboa sem ter que mudar em Campanhã. Já lá vamos. É só um por dia, mas é verdade. E, portanto, dessa altura, pareceu uma combinação feliz. O desejo e o amor que eu tenho à região, à terra em particular, aos amigos que lá tenho, à família toda que lá tenho, e o aparecimento e a possibilidade de me juntar a uma equipa que ia fazer o primeiro curso de Engenharia Civil daquele Politécnico, uma Engenharia Civil e do Ambiente, enfim, uma variante da Engenharia Civil.
Portanto, foi um desafio que abracei. Eu era relativamente novo nessa altura, teria 26, 27 anos quando isso aconteceu. E, portanto, comecei aí esse trabalho em 95. Em 98, fui fazer o doutoramento, voltei para o Porto. E, portanto, tive outra vez mais 4 anos a fazer outra coisa diferente, na área das estruturas também, com a orientação do saudoso professor Manuel Lazaredo, que era um professor excelente, uma pessoa maravilhosa, que tive o privilégio de ter como orientador, quer de mestrado, quer de doutoramento, e como professor também, na área do botão armado. Portanto, foram mais 4 anos fora disto. Ao fim destes 4 anos, regressei ao Politécnico para dar aulas, e na altura desafiaram-me para fazer parte da direção da Escola Superior de Técnico de Gestão. Então deixei de dar aulas outra vez e passei mais ou menos 2, 3 anos nestas funções. Regresso ao fim destes 3 anos às aulas e aí, em 2008, aparece o primeiro convite para fazer parte do Conselho de Administração da Método do Porto. A razão, se bem entendi, na altura, era o facto de estar a haver uma alteração acionista e passando o Estado a ter a maioria do capital da empresa e, acima de tudo, porque queriam, portanto, construir um Conselho de Administração que pudesse ter uma componente também muito técnica. Então, foram buscar alguém com um perfil de engenheiro que pudesse coordenar, acompanhar o desenvolvimento da segunda fase da expansão da rede da Método do Porto, que em 2008 já tinha a primeira fase e muito bem já concluída. São outra vez 4 anos, e este velho ciclo dos 3, 4 anos, 2012, regresso ao Politécnico de Viana, estou outra vez mais 3, e sou desafiado em 2016 para ir presidir aí sim à Método do Porto STCP, pelo atual Ministro do Ambiente e meu amigo, Matos Fernandes, desafio que aceitei com muito agrado, e que permitiu estar lá até alguém, e chegamos aos dias de hoje, me ter desinquietado para vir para estas funções. A história tem a sua graça. Eu diria que quando alguém me perguntou assim, olha, eu gostava de sugerir o teu nome para estas funções, que te parece? Eu pensei, enfim, uma loucura, vou agora para Lisboa, estou aqui no Porto a fazer coisas que gosto, no Método do Porto, perto de Viana, vou para Lisboa, para estas funções políticas, com esta carga que às vezes nós dizemos estas coisas, não é? E achei que não era assim uma ideia muito atrativa, confesso, ao início. Mas depois, enfim, por um lado, pensei, bom, na verdade, fazer parte de um governo do país deve ser uma experiência muito gira e deve ser muito desafiante. Por outro lado, também pensei, eu vou dizer que aceito que surgiu o meu nome, mas ninguém me vai escolher. Eu não conhecia o ministro. Somos tantas vezes críticos para com os atores políticos ou com os governantes, se um dia somos chamados, temos que ser coerentes, não é? É verdade, é isso. E dar o contributo. Mas o Luís foi ao ponto, é mesmo isso. Foi essa reflexão exata que eu fiz. Bom, eu não posso estar aqui no meu conforto, nestas funções públicas, tudo bem, de presidente de uma empresa, e não estar disponível para dar um contributo ao país se ele me for pedido. Mas confesso, eu não conhecia o ministro Pedro Nuno Santos. E, portanto, foi-lhe sugerido o meu nome, imagino que outros, não faço ideia, e, portanto, sempre pensei, confesso, não me conhecendo ele, nem ele a mim, nem eu a ele, que, enfim, que, por certo, haveria pessoas que ele conhecesse para ocupar esta função, e haveria, por certo. Não sei por que razão, nunca lhe perguntei, a verdade é que ele acabou por me convidar, e eu aí não tive mesmo como dizer que não, e estou muito contente por isso, gostei muito de o conhecer, dá-nos muito bem, admiro muito a capacidade de liderança dele no Ministério das Infraestruturas, acho que tem feito um trabalho fantástico, com a nossa ajuda, naturalmente, e, portanto, estou aqui agora, ao fim destes somatórios de vários 3, 4 anos, e vamos ver. Já estou cá há 2, não sei o que é que vai acontecer. E esperemos que fique mais 2. Logo se verá como é que se vai desenvolver Nunca se e sabe. desenrolar a conjuntura política ou partidária. Nunca se sabe. Jorge, há pouco falei e dei um lamiré de como nasceu a empresa Infraestruturas de Portugal. Não sei se queres abordar isso também, mas gostava de lhe perguntar como se gera, porque obviamente terá esse conhecimento também, 1.589 km de rede subconcessionada. Autoestradas. 13.664 km de rede sob jurisdição direta. 1.639 de via elétrica ferroviária. 2.562 km de via ferroviária. Mais de 500 estações de comboios. Estamos a ver, inclusive, uma imagem onde tem estes números. 10 milhões de toneladas de mercadorias por ferrovia ano. 200 milhões de toneladas de mercadorias por rodovia ano. São números impossíveis. 22.200 milhões de quilómetros percorridos por veículos, por carros, pelos portugueses, por ano. 7.392 obras de arte e 35 milhões de quilómetros por ano em comboios.
Como se faz a gestão de tudo isto? Isto é um monstro, diria, quase. Sim, a descrição que fez é a descrição de toda a infraestrutura que está, digamos, sobre a responsabilidade última da IP. Nem tudo é gerido diretamente pela IP. Há um conjunto de infraestruturas que estão concessionadas ou subconcessionadas e, portanto, não são uma gestão direta. Mas é um gigante, a IP é um gigante, juntando a infraestrutura ferroviária com as estradas e perguntava um pouquinho por essa história da IP. Bom, a primeira grande cisão que acontece, fruto, de alguma maneira, daquilo que são as diretivas europeias, foi a cisão entre a parte da operação dos comboios da parte física dos comboios, da infraestrutura. É quando se separa e a CP dá origem à CP e à Refer. Portanto, cria-se a Refer, que geria apenas a infraestrutura ferroviária. E mais tarde há a ideia de juntar, então, as infraestruturas ferroviárias com as rodoviárias e aparece a IP. E, portanto, é assim que ela surge. Como é que se gera? Bom, com muito trabalho, naturalmente, dos administradores daquelas empresas e, acima de tudo, de uma equipa técnica de uma competência enorme, distribuída por todo o país. A Refer e as Estradas de Portugal são duas empresas que, dando origem à IP, têm um histórico e uma tradição de ter corpos técnicos e trabalhadores muito especializados, muito empenhados, com muita capacidade. E isso é a chave do sucesso. Os conselhos de administração, claro que têm que ter sensibilidade, claro que têm que ter know-how, claro que têm que saber montar e pôr estas equipas todas a funcionar, mas não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, é no coração das empresas, é nas suas direções e depois nas equipas, que são de baixas direções até aos técnicos mais do terreno, que as coisas se resolvem e têm sucesso ou não em função da capacidade que tivemos de motivar essas pessoas e de as manter, de lhes dar condições para fazerem um bom trabalho. Porque o know-how existe e isto é muito importante sempre referir, é que pode existir muito know-how se não houver se as pessoas que estão em posição de ter que desenvolver o trabalho não tiverem uma perspectiva e não estiverem confortáveis com a forma como a empresa está organizada, como funciona, como é valorizado o seu trabalho, seja de forma direta, seja através da sequência que se dá ao trabalho que as pessoas fazem, sem isso nada funciona. E nós temos, felizmente, esta felicidade de ter uma infraestrutura de Portugal forte, muito capaz, que nos transmite, de facto, a segurança que precisamos para gerir tudo isso. Porque gerir, neste caso, não é só manter bonito. Gerir é garantir que tem segurança as estradas onde andamos, que tem segurança as obras de arte, as pontes por onde passamos, as linhas férreas por onde circulamos. E isto é a primeira grande responsabilidade, em manter a segurança de toda esta infraestrutura. Depois, a seguir, ao aspecto de aumentarmos, de melhorarmos, de criarmos novas infraestruturas. Ao nível da ferrovia, é o tema que temos falado mais nos últimos tempos. E que vamos daqui a pouco falar. Estamos a falar de investimentos muito significativos. Ao nível das estradas, já passamos esse período. Neste momento, temos uma rede de estradas muito boa. E, portanto, como é que se gera? Gera-se assim, gera-se motivando as pessoas, tendo equipes técnicas que sejam boas, e elas existem, tendo, e agora a responsabilidade aqui mais do nosso lado, a disponibilidade e a atenção de garantir que esses corpos técnicos são renovados, e estamos a fazer trabalho nessa matéria com a IP, estamos a falar de infraestruturas, mas com a CP também, porque não adianta nada ter uma infraestrutura muito boa se depois não tivermos comboios e uma operação muito boa. Portanto, estas coisas não podem estar... Têm que andar juntas. Têm que andar juntas. O próprio planeamento tem que andar junto das prioridades, seja de manutenção, seja de construção de novas infraestruturas. E, portanto, não é água e azeite, muito pelo contrário, é uma combinação, uma simbiose, tem que existir estas duas áreas. Mas é um desafio. Eu nunca fui presidente da IP, fui presidente do Metro de Porto, da STCP, que são empresas, apesar de tudo, uma escala mais pequena. Ser presidente da IP deve ser um grande desafio e eu sei que o António Laranjo, que é o atual presidente, e a sua equipa, o Carlos Fernandes, em particular vice-presidente para a ferroviária, têm um trabalho imenso e uma responsabilidade imensa, mas que têm cumprido. Iremos convidá-los também um dia para virem à sociedade civil, se tiver essa disponibilidade e essa simpatia em aceitarem o nosso convite. Jorge, vamos conhecer o primeiro convidado que temos por Skype, Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Bem-vindo, Carlos Aires, à sociedade civil e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, muito obrigado
É um gosto estar na sociedade civil, é um gosto estar consigo, Luís de Castro, e antes de mais é um gosto estar com o meu colega e também amigo, secretário de Estado, o engenheiro Jorge Delgado, e temos aqui uma sessão basicamente com engenheiros, o engenheiro Paulo Cruz, o Rui Calçada, e portanto é com certeza uma boa jornada dedicada à engenharia. Carlos, e por falar nisso, qual o ponto de situação, como está de saúde, ou como estão de saúde, as nossas infraestruturas? Bom, repetindo um pouco o que o seu secretário de Estado disse, vamos ver, há aspectos a melhorar, sempre, obviamente, mas os portugueses têm normalmente a memória muito curta. Nós esquecemos do que era este país há 30 anos atrás. E quando olhamos para hoje, obviamente que há muita coisa por fazer, mas as coisas estão incomparavelmente melhores, obviamente. E já foi aqui dito que, nomeadamente, as infraestruturas de Portugal, que é uma casa de engenheiros, uma casa de engenharia, com uma tradição muito grande, apesar de ter, na altura, feito aquela fusão polémica, ainda hoje eu continuo a questionar-me se foi boa ou não, entre a Refer e as estradas de Portugal. A verdade é que tem um corpo de engenheiros e tem um corpo de saber que os portugueses podem ter garantias. O que é que está mal ainda? Obviamente está mal na rodovia, que está praticamente resolvida. Falta o que chama-se os missing links, que são as ligações que estão por fazer ainda, e ligações fundamentais sobretudo para alavancar a economia e para dar alguma coesão territorial, e portanto aí estamos conversados, falta muita coisa por fazer. Depois, fruto daquilo que foi o desinvestimento na ferrovia, porque na verdade, isto parece irónico, mas quem investiu na ferrovia foi a monarquia, e depois a partir daí fez mais alguma coisa, obviamente, mas toda a gente é unânime a reconhecer que nas últimas décadas obviamente que houve um desinvestimento grande, deixou de se apostar em novas linhas férreas e portanto, e até no próprio material circulante, sobretudo depois da crise do subprime a partir de 2009, e portanto chegámos a uma situação que felizmente tem um novo caminho à vista. Esse caminho já foi iniciado, esse caminho consta obviamente do PRR e consta também do PNI 2030, e é um caminho que está em marcha para tornar a ferrovia como um transporte preferencial, amigo do ambiente e sobretudo eficaz. E também que quero aqui manifestar um maior agrado com que foi anunciado no PRR finalmente a criação de uma linha dedicada entre Lisboa e o Porto, ou Porto e Lisboa, como se queira, mas é uma linha que certamente vai permitir, não diria que é alta velocidade, mas velocidade elevada, fazer uma ligação rápida entre Lisboa e Porto. Não faz sentido que não exista essa ligação. Nesse contexto, também digo que, uma vez que as ligações aéreas abaixo dos 600 km serão suprimidas na Europa, quer dizer que vai deixar de haver uma ponte aérea entre Lisboa e Porto, e bem, também, e vai também possivelmente deixar de poder ser feita uma ligação aérea entre Lisboa e Madrid. E, portanto, nesse contexto também temos que pensar numa ligação rápida entre Portugal e Madrid, o centro de Madrid, ou outra estação qualquer que esteja servida por alta velocidade em Espanha, porque há muitas mais, para fazermos esta ligação que nós é fundamental. Carlos Mineiro Alves, já daqui a pouco vamos recuperar o investimento na ferrovia. Permita-me perguntar-lhe qual é a vossa opinião sobre o novo aeroporto de Lisboa. Bem, o novo aeroporto é um processo, eu estou a fazer uma apresentação que lhe chamei a Never Ending Story. Na verdade, eu penso que Bem visto. o regulador acabou por prestar, estou a falar da ANAC, um serviço inestimável ao país, porque passado um ano veio reconhecer o que já devia ter reconhecido há um ano atrás. É que existia uma lei que as autarquias tinham o poder de veto sobre adaptação de uma base aérea para fins comerciais. E depois, a segunda questão que a ANAC coloca, e essa então para mim é fatal, é dizer que, do ponto de vista do regulador,
aquela infraestrutura aeroportuária para uso militar não tem qualquer condição para ser utilizada para voos comerciais e, sobretudo, basicamente para longo curso. Ora bem, quando o Sr. Ministro das Infraestruturas e Ambiente coloca ou anuncia que vai fazer uma avaliação ambiental estratégica limitada a 3 opções, que também parece um pouco estranho, normalmente as avaliações ambientais estratégicas têm que considerar mais do que isso. Estamos aqui a falar, com certeza, de uma comparação de avaliações de impacto ambiental entre 3 soluções. Há uma solução que acaba por cair por terra e que estava em 2 delas, que é o Montijo. Quando o regulador diz que aquela infraestrutura não tem condições para voos comerciais de longo curso, quer dizer que aquela ideia nova e imaginativa de considerar Portela mais Montijo, depois a outra era considerar Montijo como aeroporto principal mais Portela, e, portanto, essa do Montijo como aeroporto principal caiu. Voltámos ao princípio, temos 2 em confronto. Temos a Portela mais a base aérea 6, que também, na opinião do regulador, não tem condições, e temos a construção do novo aeroporto de Alcochete. Eu tenho uma secreta esperança que, à semelhança da boa decisão que foi tomada, em ser feita a ligação rápida entre Lisboa e o Porto, que se faça o que o país merece e o que as gerações vindouras merecem. Endividemos, se for necessário, porque há um contrato, onde eu desconheço os contornos que o contrato tem, mas pelas declarações feitas, que é pela Ana Vancy, que é pelo Sr. Ministro, não há direito a indenizações, e a Ana Vancy diz que não faz qualquer exigência que seja no Montijo ou em qualquer outro lado. Eu, portanto, acho que devemos olhar para o futuro, acho que devemos olhar para as gerações que vêm, que vão ter que pagar uma dívida pública, obviamente, mas que paguem a dívida e tenhamos, finalmente, uma solução que tenha perenidade, que se permita inserir numa lógica de um hub aeronáutico de charneira entre a América, a África e a Europa, e também articulada com a via férrea e com aquilo que são os desígnios de um país que tem que tirar partido da sua periferia, porque um país periférico não podem ser só as desgraças, mas a periferia também pode ter vantagens. E neste caso a periferia atlântica, que nos dá uma proximidade às grandes rotas, ao Canal do Panamá, e juntamente com a aposta na via férrea, nomeadamente com uma plataforma logística, curiosamente também está sob a gestão da mesma concessionária, que é o aeroporto de Beja. Portanto, nós temos aqui que repensar toda a questão da nossa política aeronáutica, da política de articulação com as rotas comerciais e dos interesses estratégicos que Portugal tem para se colocar no mundo. E, portanto, nessa perspectiva, é óbvio que Portugal necessita de um grande aeroporto, de um aeroporto adequado, e esse aeroporto não existe e não é com soluções complementares que nós vamos lá. Na verdade, ninguém sabe quanto é que pode custar fazer o aeroporto de Alcochete, que não pode ser faseado com uma pista só, porque isso seria Portela mais Alcochete, era Portela mais um. Temos que abandonar a Portela definitivamente e ter um aeroporto em condições. E não é tão difícil de fazê-lo assim, porque há um contrato que seria paga uma parte dessa questão com taxas aeroportuárias e, obviamente, que havendo um esforço financeiro que os portugueses aceitarão e compreenderão, mesmo que aumente a dívida pública, o que Bruxelas terá que aceitar, porque ao não aceitá-lo está a castrar a recuperação da soberania aeroportuária e dos interesses económicos de um Estado-membro. E eu acho que, para mim, e na nossa ótica, é uma solução que será, obviamente, inevitável, porque não acredito que o regulador agora volte com a palavra atrás, dizendo que um aeroporto não tem condições para voos de longo curso nem para exploração comercial, ainda o pode ser outra vez. Mas eu, perante o que se tem passado nesta never-ending story, eu já admito todas as possibilidades. Mas eu, como português, como cidadão, como contribuinte e como engenheiro, eu lembro-me aquela célebre frase que está na parede, que teve nas paredes de um paredão ali no Alqueva, e julgo que é a altura de pôr a mesma coisa. É construam, não é com linguagem alentejana, construam, por favor, e comecemos já a fazê-lo, porque amanhã é tarde. Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixou aqui no Sociedade Civil. Bem-haja, saúde e até uma próxima. Obrigado. Viva Carlos. Obrigado. Jorge, e quando é que esta história do aeroporto de Lisboa vai ter um fim?
Bom, antes de mais era saudar o Carlos Miro Aires, grande amigo, conhecido de longa data, nosso bastonário, que bem nos representa, e cumprimentá-lo, e é um gosto sempre revê-lo, infelizmente agora por esta via virtual, mas é o que temos. É, portanto, cumprimentá-lo. E dizer-lhe que ele, e muito bem, faz sempre, enaltece sempre as mais-valias da nossa engenharia, a engenharia portuguesa, de uma engenharia de referência, e que ele não se cansa de elogiar e de apresentar como um trunfo daquilo que nós temos de melhor em Portugal. O tema do aeroporto é um tema que, em particular, com o qual eu não lido diretamente. Ele está sobre responsabilidade da Secretaria de Estado das Comunicações, do meu colega Hugo Mendes e do Ministro, e, portanto, enfim, não acompanho e não tenho todo o detalhe sobre o processo. Mas sempre poderei dizer alguma coisa sobre o assunto e dizer o seguinte: o Carlos Miro Aires terminou com um aspecto muito relevante, com o que se escrevia na barragem do Alqueva, dizer de construam e façam qualquer coisa. E isso era o caminho que estávamos a seguir. A verdade é que o que este governo fez foi pegar naquilo que estava decidido e dar-lhe andamento. Houve uma barreira, que foi a barreira da legislação, que fez com que o parecer negativo de municípios inviabilizasse o projeto e, portanto, agora foi preciso reequacionar tudo. Eu não tenho as certezas absolutas e determinísticas que o meu bastonário tem sobre... Ele continua a ouvir. Eu sei. A realização de vez em quando vai colocando. É para ele ouvir. Não tenho as certezas determinísticas que o meu bastonário tem. E portanto, por isso mesmo é que eu acho que chegamos agora outra vez a um ponto onde temos que, então, pôr as situações em cima da mesa, não é? E avaliar todos os cenários possíveis. E é isso que queremos fazer. O que se vai fazer é uma avaliação de 3 cenários, há de ser uma avaliação ambiental estratégica, que nos há de conduzir para algum lado. O que é importante é que criemos a partir daí, um consenso definitivo, ou seja, que não partamos para estas discussões e para estas avaliações, vamos fazer um estudo, mas eu já sei qual é a melhor solução. Portanto, isso é que não me parece que seja um bom caminho, porque senão não valeria a pena estudar, e cada um terá necessariamente a sua opinião. Eu já ouvi de tudo, não é? Especialistas a dizer de tudo. Já se falava ali da Alverca, já se falou falou-se da Horta, falou-se de Alcochete. Há especialistas e tudologistas. Exatamente. Também as pessoas que falam sobre tudo e sobre mais alguma coisa. Mas repare... Mas também é preciso saber do que se fala e, por vezes, há um excesso de ruído de opinião à volta de determinados assuntos. É verdade, mas eu não estou a falar só de gente que se pronuncia de uma forma ligeira. Estou a falar de pessoas que, em tese, têm competências técnicas para se poder pronunciar e que, por uma razão ou por outra, ou porque estão convictas exatamente disso, ou porque, de facto, estão mal informadas e não têm toda a informação, por alguma razão, defendem soluções alternativas. E isso, enfim, é legítimo. Pois é preciso arbitrar isto. E esta avaliação ambiental estratégica, no fundo, é a forma que nós encontramos de tentar estabelecer um consenso que depois possa ser aceito por todos. E é isso que queremos fazer, sem pedras no sapato, sem nenhum tabu sobre nada, e para podermos avançar e fazer aquilo que o Carlos Miro Aires dizia, que é vamos construir, vamos fazer, não podemos continuar mais 10 anos a tomar decisões ou a pensar onde vai ser o próximo aeroporto. Temos que avançar. E, portanto, esse é o caminho e é isso que estamos a perseguir. Portanto, acho que neste momento estamos outra vez numa fase, pelo menos do meu lado, muito tranquila, temos um caminho para seguir e estamos a trabalhar na preparação para se poder fazer essa avaliação ambiental estratégica. Então, dos aviões, vamos passar para os carris, para os comboios. Pés na terra. Porque o programa Ferrovia 2020 prevê a modernização da rede ferroviária portuguesa. Vamos saber um pouco mais sobre quais são os investimentos e os objetivos. Ferrovia 2020 permite responder aos compromissos internacionais e bilaterais com Espanha, ao fomento do transporte de pessoas e bens e à articulação entre os portos portugueses e as principais fronteiras, reforçando Portugal como uma das portas de entrada e saída de mercadorias da Europa.
São mais de 1.000 quilómetros de linhas a intervencionar, cerca de 2.000 milhões de euros em investimento, contando com a comparticipação financeira de fundos europeus até 85%. O Ferrovia 2020 vai mudar a face dos transportes, da mobilidade e da competitividade nacional. E sinalização de troços das linhas de Leixões, da Beira Alta e da Beira Baixa, com realce para a eletrificação da ligação Covilhã-Guarda. A eliminação e automatização das passagens de nível contribuirão para a melhoria das condições de segurança. A reabertura deste troço, que estava encerrado à exploração ferroviária numa extensão de 46 km, promove um canal alternativo ao tráfego internacional de mercadorias na ligação à fronteira de Vilar Formoso, com capacidade para comboios de 600 metros, contribuindo para o descongestionamento da linha do Norte e da linha da Beira Alta. As intervenções neste troço permitem ainda concluir a eletrificação da totalidade da linha da Beira Baixa. A renovação integral de 36,5 km de via. A reabilitação de 6 pontes ferroviárias. A remodelação de estações e apiadeiros. E a instalação de sinalização eletrónica e telecomunicações. A construção da Concordância das Beiras, com uma extensão de 1,5 km entre a linha da Beira Baixa e a linha da Beira Alta. Junto à Estação da Guarda, inclui a construção de uma nova ponte ferroviária sobre o rio Diz. Garante a criação de uma ligação direta entre a linha da Beira Baixa e a fronteira, otimizando assim a operação ferroviária. Os trabalhos realizados entre Covilhã e Guarda garantem uma redundância de rede na zona centro do país e representam uma alternativa de mobilidade para passageiros com conforto e segurança. Trata-se de um passo muito importante na promoção da nossa coesão social e territorial, com a dinamização do transporte ferroviário, nas ligações interregionais e na ligação à Espanha. Ferrovia 2020. Estamos comprometidos em projetar Portugal na Europa. Jorge Delgado, excelentes notícias para muitos portugueses que usam o comboio e, no meu caso, que há 35 anos faço Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, quase de 15 em 15 dias, são excelentes notícias. Talvez, não, será mesmo o maior investimento nos últimos 100 anos, porque como há pouco o bastonário dizia, sim, os últimos a investirem na ferrovia foi a monarquia. Sim, sim, é mesmo isso, é mesmo isso. Passamos anos e anos e anos, décadas, um século, sem investir praticamente nada na ferrovia, os mínimos para o seu funcionamento e até, eu diria, até a desinvestir, porque fomos encerrando algumas linhas e, portanto, fomos abandonando um pouco esse setor. Enfim, é fruto da história dos momentos que vivemos, não é? Nós vivemos um período longo de ditadura, onde o desenvolvimento do país foi parco, e quando chegamos ao 25 de Abril e entramos depois na Comunidade Europeia, estávamos, de facto, num estado muito atrasado de desenvolvimento e do ponto de vista de infraestruturas. E foi necessário rasgar o país para abrir estradas. Exatamente, e foi preciso dar esse passo, fazer esse investimento em estradas, admito que aqui e ali com algum exagero, com alguma
alguma ligação que se calhar era prescindível, mas que, enfim, também não sou capaz de criticar de uma forma... Mas quando vivemos absoluta. nesses locais, nessas regiões, Exatamente. mesmo que visto de Lisboa ou do Porto possa parecer um investimento desnecessário para essas populações... Mas eu estava a falar até mais do que de algumas ligações regionais, que eu essas acho que são de facto importantes e ainda hoje há coisas por fazer. Estava-me a reportar mais a ligações de longa distância. Nós, na ligação Porto-Lisboa há momentos em que temos quase 3 autoestradas. Há fases do trajeto que quase vemos uma autoestrada ao lado. Há 8, enfim, depois há 29. E, portanto, enfim, temos ali alguma redundância que poderia ser evitada. Mas, enfim, somos conhecidos por ter uma boa rede de estradas, isso é importante. E temos, e, portanto, isso é um fator também de atratividade e de competitividade do próprio país. Faz com que seja fácil circular e, portanto, é bom. Mas a ferrovia ficou para trás. E, portanto, há 6 anos atrás começou-se um processo eu diria, acordamos para esta realidade e já ninguém discute, já ninguém questiona que estes são os investimentos fundamentais. Quer dizer, o que é incrível é como é que só agora é que nos acordamos para isto. E este primeiro pacote, que corresponde ao Ferrovia 2020, que como este vídeo que passou dizia, corresponde a um investimento de cerca de 2 mil milhões de euros, que é um investimento muito significativo, financiado parcialmente pelos fundos europeus de forma direta, o CEF, o Connecting European Facilities, e o resto financiado pelos fundos de coesão, vai permitir fazer logo 2 ou 3 coisas fundamentais. A primeira coisa é transformarmos a nossa rede e pô-la elétrica, acabarmos com os comboios a diesel. Sustentabilidade ambiental, naturalmente, e eficiência, porque os comboios elétricos acabam por ser mais eficientes do que os comboios a diesel. Por outro lado, e com o foco na economia e no transporte de mercadorias, modificar as nossas linhas, os principais eixos, para que os comboios de mercadorias possam circular com um comprimento muito maior. Neste momento, a maior parte até agora, não podíamos ter comboios a circular com mais de 350, 450 metros. Nós vamos poder ter comboios de 750 metros. Isto é óbvio que induzirá uma competitividade muito maior ao transporte ferroviário, porque com a mesma máquina puxa muito mais carga e, portanto, transporte de uma só vez muito mais carga. Isto é fundamental. São correções do perfil da via, são criação de estações técnicas ou ponto de cruzamento de comboios, são aspectos que vão permitir isso. E a terminar, deste conjunto de 3 coisas, a instalação de um sistema de sinalização moderno e interoperável com standards europeus. Porque até aqui a ferrovia, cada país tem o seu sistema de sinalização e depois há dificuldades na interoperabilidade. Estes 3 aspectos vão, de facto, criar aqui, estão já a criar aqui uma mudança muito grande no nosso paradigma. E, portanto, é um primeiro passo. Estamos a falar dos 2 corredores, o corredor internacional norte, o corredor internacional sul, portanto, a linha da Beira Alta, que vai estar a ser renovada, o corredor sul, que tem aqui um troço de linha nova que já não se fazia há 90 anos ou há 100 anos. Não é a segunda vez, fez-se o troço da Ponte 25 de Abril, mas fora esse, não se fazia linha nova há mais de 90 anos. E, portanto, estamos a fazer aí uma ligação, que é uma ligação já de alta velocidade. E às vezes esquecemos isto. Faz parte da ligação Lisboa-Madrid. E no troço novo que estamos a construir, em 95% do troço nós podemos andar a mais de 250 km/h. Portanto, é tipicamente uma linha de alta velocidade. Os espanhóis estão a fazer algo semelhante do lado de lá. E depois a correção, como digo, elétrica de uma série de linhas. Da linha do Oeste, na costa, da linha do Douro, portanto, no norte, que acompanha o Douro, a linha do Minho, de onde eu sou, onde esta semana ainda fomos a primeira viagem já em modo elétrico até Valença, que foi neste momento já se consegue vir de comboio elétrico de Valença a Faro. É uma coisa que e é importante perceber a ligação entre Vigo e Viana do Castelo, os 2 portos. Exatamente, e isso é fundamental, e é por isso que nos próximos planos já estamos a falar da ligação de Porto Vigo, e portanto podemos falar disso daqui a bocadinho. Mas, e também da linha do Algarve, que está já em processo de modernização. Portanto, este pacote é, de facto, um pacote muito relevante. Deixe-me dizer só uma nota, porque, mais uma vez, falamos sempre de infraestruturas e esquecemos muitas vezes a parte da operação. É que não adianta nada termos a infraestrutura preparada para isto, depois não temos comboios para andar na infraestrutura. Não é? E a nossa frota é uma frota extremamente envelhecida. Não há concurso para comboios há décadas, os últimos penso que foram mesmo os alfas pendulares.
e nada mais, portanto, uma frota muito envelhecida e que, enfim, temos que renovar, lançando concursos para comboios novos. Um deles está em curso para umas 22 automotoras, tinha sido já lançado, e está em preparação um concurso, enfim, de uma escala bastante maior, para renovarmos completamente a frota de comboios urbanos e de comboios suburbanos. E, portanto, uma estimativa de 117 composições que queremos, portanto, concursar, preferencialmente lançando concurso ainda este ano, portanto, trabalhar nesse sentido. Agora, nos entretantos, o que foi possível fazer, e essa nota nunca é demais lembrá-la, é que a CP, de repente, também descobriu aqui um ovo de Colombo. É que a CP descobriu que havia muito material circulante que estava encostado, inoperacional. Podia ser recuperado. E que podia ser recuperado. E está a ser recuperado. E foi a nossa salvação, porque se não tivéssemos isso, estaríamos hoje a fazer um grande investimento em infraestrutura sem termos capacidade de melhorar nada, e ir piorando, inclusive, a nossa oferta. Estou a falar de passageiros, de mercadorias, a questão é um bocadinho diferente. Estaríamos a piorar e, portanto, só graças a termos descoberto esta possibilidade que é efetiva, já temos 15 carruagens recuperadas, 10 locomotivas recuperadas, 5 automotoras recuperadas, com investimentos que parecem incríveis. Como é que é possível? Uma das automotoras, que foi agora recuperada, é a 3500, está a circular já na linha de Sintra, uma linha sobrecarregada. É uma automotora de 2 pisos. Uma automotora que é usada ainda por toda a Europa, com qualidade fantástica. Custou a reparação dessa automotora 800 mil euros. Ela vale só 10 milhões de euros. E, portanto, estamos a ver como com menos de 10% do valor de uma automotora nova, pusemos uma que estava encostada a circular e algumas vezes até com poucos quilómetros. Portanto, não se percebe como é que fomos levados para aqui. Temos as carruagens Schindler, que hoje são muito apreciadas na linha do Douro, com janelas panorâmicas, um produto que não é só um produto de transporte público para levar as pessoas, já é turístico aquilo. Já é turístico. E, portanto, felizmente que houve esta visão, houve esta capacidade. Nós também tomamos as decisões certas, sem falsas modéstias, foi dizer, muito bem, é isto que temos que fazer, então temos que dar condições à CP para o fazer. Temos que abrir a oficina de Guifões, que tinha sido encerrada, e onde criámos condições para que esta recuperação começasse a ser feita, não só lá, como no entroncamento, como em Campo Polido. Portanto, é esta conjugação de coisas. Mas o Ferrovia 2020, voltando um bocadinho ao início da questão, foi um passo fundamental, está em marcha, estará concluído em 2023. Houve muitas dúvidas se ele ia ser levado a cabo, mas acho que hoje já ninguém duvida que vamos conseguir fazer. Já estamos a olhar para o futuro. Sem dúvida, necessário, urgente. Seguimos a conversa, Jorge, agora com mais 3 convidados. Paulo Cruz, professor catedrático da Escola de Arquitetura e pró-reitor, Qualidade de Vida e Infraestruturas da Universidade do Minho. Rui Calçada, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E Francisco Furtado, especialista e analista em transportes do Fórum Internacional dos Transportes na OCDE. Aos 3, antes de mais, obrigado por aceitarem o nosso convite. Bem-vindos à Sociedade Civil. Independentemente de o que eu tenho para vos perguntar, se quiserem, obviamente, abordar diretamente a questão que aqui acabámos de falar, o investimento na ferrovia, façam o favor. O programa é dos convidados, não propriamente meu. Por isso, ao Paulo, eu queria perguntar-lhe, até porque há algo que nós também trocámos aqui algumas ideias, sobre como se conjuga a arquitetura, o design, a estrutura e a construção nesta tecnologia e inovação. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Luís, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um privilégio e é um verdadeiro prazer participar num programa com estas características e qualidade e, sobretudo, acompanhado também com estes colegas e amigos. Bem, a minha formação, licenciatura, mestrado, doutoramento, foi em Engenharia, em Estruturas, e durante quase 20 anos fui professor na Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Em 2004, já lá vão muitos anos, fui convidado a presidir a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, que eu fiz até 2011. Em 2008, tornei-me professor catedrático de Construção e Tecnologia na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, e em 2013 virei a ser responsável pela nova licenciatura em Design de Produto.
e pouco depois passei a presidir, até hoje, ao Instituto de Design de Guimarães. Portanto, nestes quase 30 anos de carreira universitária, tenho procurado criar pontes efetivas entre campos que se complementam e que se ampliam, que se amplificam mutuamente. No que respeita à investigação, os interesses têm evoluído em termos de âmbito, de escala e de materiais. Desde a análise numérica de estruturas de betão às estruturas metálicas e pontes, das estruturas de madeira e de vidro à fabricação aditiva de materiais cerâmicos e celulósicos, todos estes campos, todos estes materiais têm aplicações diretas nestes três domínios e basicamente são, digamos, esta a ligação entre estes domínios que parecem aparentemente e à partida independentes. E em termos internacionais, como é vista esta conjugação, digamos assim? Olha, eu acho que em termos internacional esta interligação tem tido um eco significativo, sobretudo na ligação entre esses dois mundos das estruturas e da arquitetura. Por exemplo, em 2008 lancei as bases para a organização do primeiro Congresso Internacional de Estruturas e Arquitetura, que viria a ter lugar em Guimarães em 2010, e que se impôs como a conferência líder mundial a estabelecer a ponte e sinergias entre esses dois mundos. O Congresso viria a ter uma segunda e uma terceira edição também em Guimarães, em 2013 e 2016. A quarta foi em 2019 em Lisboa, na Gulbenkian, e o próximo será de 6 a 8 de julho de 2022, se a pandemia nos permitir, em Aalborg, na Dinamarca. A adesão a estes congressos tem sido muito expressiva, largas centenas de participantes em cada edição, e o leque de temas abordados é muito abrangente e vai desde os aspectos históricos do relacionamento entre estruturas e arquitetura, ao ensino de estruturas a arquitetos, a novos materiais, entre tantos outros. As atas dos congressos têm sido editadas por uma editora internacional de prestígio, a CRC Press, Valkema, e têm sido indexadas às bases de dados da Scopus, que é importante em sobretudo para determinados académicos em determinados países. Em 2016, criámos uma Associação Internacional de Estruturas e Arquitetura, a que presido desde então, e por fim, em janeiro deste ano, a Springer, outra reputada editora internacional, lança uma nova revista internacional sobre arquitetura, estruturas e construção, de que sou editor-in-chief, e que amplia ainda mais este espectro de temas, acrescentando também essa dimensão da construção. Rui Calçada, o meu próximo convidado. Vamos falar da plataforma ferroviária portuguesa e deste investimento? Muito bem. Se quiser abordar outra questão, sim. Poderá introduzir. Eu começava por agradecer ao colega Luís e a toda a equipa da RTP para integrar este tema. Um tema que sempre que posso, um programa sempre que posso, tento seguir. Cumprimentar os colegas de painel, em particular o colega Jorge Delgado, que referiu há bocado também uma referência para ele, o irmão Raimundo Delgado, que foi ele que me iniciou exatamente no gosto, em 92, pelas infraestruturas ferroviárias, desafiando-me para participar num projeto de investigação que era sobre pontos ferroviários para alta velocidade. Estávamos em 92, ainda estávamos longe de pensar em investimentos nessa área, e foi determinante, marcou toda a minha carreira e toda a investigação, porque desde aí apaixonei-me pela área e nunca mais deixei de trabalhar nessa área. Portanto, temos aqui um denominador comum. Se ele eventualmente o terá influenciado a entrar na Faculdade de Engenharia, eu já como estudante da Faculdade de Engenharia foi decisivo para abarcar, no fundo, este gosto que sempre tive, e desde 92 que trabalho ligado a esta área da ferrovia. E da ferrovia, e desde o início, foi também uma questão que me foi colocado logo quando fiz os primeiros estudos, que a ferrovia é um sistema e, portanto, desde o início desenvolvemos modelos capazes de analisar, no fundo, esta interação entre o comboio e a infraestrutura. Portanto, era impossível dissociar as duas coisas, como há bocado o colega Jorge Delgado disse muito bem, é muito mais, o sistema rodoviário
tem outras menos complexo, porque o casamento, no fundo, entre a interação entre o veículo e a infraestrutura é de uma natureza completamente diferente. Não é? Portanto, aqui há uma necessidade absoluta de compatibilização dos dois sistemas. Dizer de alguma maneira que a plataforma, portanto, de alguma maneira surgiu em 2015, uma iniciativa da sociedade civil, não é? Portanto, juntou um conjunto na altura de 8 entidades que, de alguma maneira, reconheciam que a situação da ferrovia em Portugal não estava aí por um bom caminho e, portanto, de alguma maneira procurou, e um bocado em contraciclo com o que estava a acontecer, não é? Porque havia um desinvestimento enorme na ferrovia. Já agora refiro que estudos, por exemplo, da Boston Consulting Group colocam Portugal, não é? Portanto, agora já estamos a recuperar, felizmente, com o Ferrovia 2020, mas no terceiro lugar a contar do fim na Europa, não é? Só éramos ultrapassados pela Roménia e Bulgária em termos de indicadores de intensidade de utilização, qualidade de serviço e segurança, um aspecto da maior relevância. O que se assistiu foi uma diminuição quer da existência de material circulante, de extensão da rede, completamente em contraciclo, e na altura, com uma iniciativa, julgo, da sociedade civil, porque juntou um conjunto de entidades que pretenderam dar voz ao setor ferroviário e ter uma visão de tornar Portugal numa referência internacional no setor ferroviário e para o desenvolvimento de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação. Não é? Em 2017, e fruto de uma candidatura que apresentámos, houve o reconhecimento desta entidade como um cluster da Ferrovia Nacional e que tem tido um crescimento exponencial, não é? Conta atualmente com 76 membros, 51 empresas, 3 universidades e centros de investigação, 7 operadores gestores de infraestrutura, 5 associações e, finalmente, depois de muito trabalho, não é? Portanto, viu reconhecido todo esse esforço ao assinar com o governo português um pacto sectorial, não é? Portanto, para a competitividade e internacionalização da ferrovia portuguesa. E a plataforma olha para estes investimentos que vão ser feitos, que vão ser muito enormes, muito elevados, portanto, os investimentos em infraestruturas e em material circulante são muito elevados. Ainda ontem ouvimos o Primeiro-Ministro a dizer, não é, portanto, o custo, não é, que tem, por exemplo, de comprar um comboio e, por exemplo, referência ao setor por exemplo, de vender em outros produtos, a quantidade, falava, por exemplo, de calçado que é preciso vender para chegar ao valor económico, o valor que tem um comboio. E, portanto, nós temos que, desde o início, que a plataforma olhou para esta forma não só como uma oportunidade para ter mais extensão de rede e mais comboios, mas como uma oportunidade de realmente para desenvolver todo o setor da ferrovia. E apresentou, no fundo, e negociou e assinou com o Governo um pacto sectorial e que tem vários focos, não é? Portanto, o foco muito importante na inovação, investigação e desenvolvimento, num país que não consiga inovar, investigar e desenvolver, nunca vai ser competitivo. Reforçar as competências nacionais também, no sentido de alinhá-las, ou seja, conseguirmos alinhar todas essas competências e nos apresentar com uma forma mais integrada quando nos apresentamos, por exemplo, nos mercados internacionais, começamos a participar regularmente nas maiores exposições internacionais, não de uma forma isolada, mas como um cluster, e isso teve um impacto enorme na visibilidade que começamos a ter internacionalmente, isso foi decisivo. Apresentámos nas maiores feiras mundiais como um cluster da ferrovia, isso teve um impacto enorme. E há o reconhecimento de que havia um conjunto enorme de empresas que estavam a trabalhar no mundo inteiro em mercados super exigentes nas mais variadas domínios, desde as infraestruturas, ao controle, comando e comunicações, material circulante, na eficiência energética, na bilhética, ou seja, em toda a cadeia de valor da ferrovia e portanto, o que se apresentou e se quer desenvolver, no fundo, é uma capacidade, primeiro, uma oferta nacional para o desenvolvimento da nossa própria infraestrutura, e quando está a falar de infraestrutura, estamos a falar da ferrovia em geral, portanto, incluindo material circulante, incluindo a questão toda da operação e manutenção, portanto, capacidade de realmente contribuir também para o desenvolvimento, aproveitar, no fundo, essas oportunidades também para demonstrar, vou já concluir, para demonstrarmos também tecnologia, um país que não consiga em Portugal desenvolver e demonstrar tecnologia, depois tem que ter dificuldade também de vender, ter casos de estudo. E só para concluir,
nisto tudo, nesta estratégia e com o apoio, felizmente, do Governo, a criação do Centro de Competências Ferroviário, que se tiver a oportunidade irei abordar. Só uma pequena referência, se calhar, à questão de porque é menos investimento em ferrovia. Muito rapidamente. A ferrovia obriga a compromissos de longo prazo, ou seja, atravessam várias legislaturas, portanto espero que este Plano Ferroviário Nacional que se desenha seja realmente um compromisso que ligue toda a gente e que seja um compromisso que atravesse várias legislaturas. Isso talvez tenha também justificado, se calhar, alguns governos não terem feito um investimento porque não cabia num ciclo, portanto é preciso um compromisso de longo prazo com a ferrovia. Francisco Furtado, vamos à importância da ferrovia na redução das emissões, na transição energética, na sustentabilidade, na recuperação da economia. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e saudações para todos os colegas de painel, em especial para o Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Eu começava por dizer, é preciso perceber o contexto em que estamos, não é? Estamos num contexto de gravíssima crise, talvez das maiores crises no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E neste contexto, a recuperação, temos que apostar numa recuperação e superar esta crise e não apenas voltar onde estávamos em 2019. Passado este período de sofrimento, este período de perda para muitos setores da sociedade, para muitas pessoas, a nível pessoal, a nível económico e tudo mais, este é o momento e esta é uma oportunidade para o que se diz o Build Back Better, ou seja, construir melhor do que estávamos. E isto implica, isto coordena-se com vários objetivos a nível da política europeia e da União Europeia de transição, uma transição justa, verde, digital e uma transição energética. E a redução na Europa, e em Portugal em particular, mas na Europa, uma redução da dependência dos combustíveis fósseis. Como nós sabemos, Portugal é um país que a maior fatia das suas importações são combustíveis fósseis, não só Portugal, isso acontece em toda a Europa. E, portanto, conseguir reduzir a nossa dependência até eliminá-la é uma mais-valia enorme a nível da balança comercial, a nível da competitividade da economia portuguesa e da economia europeia em geral. E nesta senda, a ferrovia desempenha aqui um papel absolutamente estrutural, porque a ferrovia pode ser a coluna vertebral de uma mobilidade elétrica com emissões zero. Ora, vejamos, a ferrovia aliás, a rede portuguesa já cerca de 70% dela é eletrificada. E é o único meio de transporte que tem uma solução elétrica madura e já no terreno há cerca de 100 anos. Há cerca de 100 anos que já existem soluções eletrificadas na ferrovia. Por exemplo, na aviação isto não existe. A nível, por exemplo, do transporte de mercadorias rodoviário, isso não existe. E mesmo a nível dos automóveis, sim, de facto já existem soluções, mas a penetração no mercado neste momento dessas soluções são francamente, quer dizer, é muito ténue ainda hoje em dia. E estávamos a falar do investimento que está a ser feito na ferrovia. O plano Ferrovia 2020 são 2 mil milhões de euros. O Programa Nacional de Investimentos para a ferrovia prevê até 2030 cerca de 10 mil milhões de euros, ou seja, no total 12 mil milhões até 2030, e que parece muito dinheiro, e é importante para a ferrovia e para esta mobilidade elétrica. Mas, por exemplo, se toda a frota automóvel transicionasse para o elétrico, o custo seriam 175 mil milhões de euros. Ou seja, seria aquilo que estamos a investir na ferrovia, que pode até parecer muito, e é muito, e é importante, e já vai ser um enorme salto para a ferrovia portuguesa, mas mesmo assim é menos de 10% do que irá custar a transição da frota automóvel portuguesa dos combustíveis fósseis para a locomoção elétrica. Isto é só para termos ideia
do potencial e da importância da ferrovia, quer a nível das reduções, da redução das emissões, da sua maior eficiência e até dos custos que estão envolvidos nesta transição. E sendo que tem outras vantagens a nível da retoma da economia, que não são só a questão das emissões, mas são, por exemplo, a questão do congestionamento nas cidades. É um meio de transporte que é muito mais eficaz a nível da ocupação de espaço, que permite o transporte de grande quantidade de passageiros, ocupando muito menos espaço nas nossas áreas urbanas. É um meio de transporte também que, para a indústria portuguesa, para os portos portugueses em específico, permite um transporte com custos mais baixos e também de muito mais elevada capacidade. E não é por acaso, por exemplo, no Porto de Sines, mais de 90% dos contentores que vêm para o Interland, para Portugal, para a Espanha, a partir do Porto de Sines, são transportados a partir do comboio, e isto eu diria que é um caso quase, não vou dizer que é um caso único, mas é um enorme bom exemplo que Portugal tem para a Europa. Por exemplo, se pensar o Porto de Barcelona, só cerca de 12%, à volta de 12%, da carga é movida por ferrovia. Portanto, isto a questão das mercadorias e do transporte das mercadorias em Portugal é já uma área em que Portugal está bem posicionado. Portugal, dos anos 80 até hoje em dia, as toneladas movimentadas na rede portuguesa triplicaram. A cota modal, na última década, a cota modal da ferrovia tem aumentado. E, aliás, Portugal foi dos países em que ela aumentou mais. E, portanto, esta aposta na questão da ferrovia de mercadorias, que está plasmada no Plano Ferrovia 2020, como já foi aqui discutido, mas que é importante prosseguir, e há vários investimentos neste PNI 2030 que são importantes nesse aspecto, como a nova ligação a partir de Sines até Grândola, como o reforço da capacidade no Corredor Sul, inclusive a construção de alternativas, por exemplo, na linha do Sul e da ligação entre Beja e a linha do Sul, também seria importante. Para concluir, Francisco, para terminais concluir. E tudo mais. E para concluir, uma vez já falei da questão da redução das emissões e a importância que a ferrovia tem, a questão das mercadorias e do bom caminho que tem que ser seguido e é necessário ser reforçado, e um terceiro ponto que aqui já foi falado pelo colega anterior, que é o Plano Ferroviário Nacional, que é absolutamente determinante. Porque nós formos ver o passado recente da ferrovia e a discussão e os equívocos que houve à volta do projeto de alta velocidade no início do século XXI, vemos a necessidade de existir este plano. Vemos o que é que foi e o que é que é esta novela da discussão do novo aeroporto e, portanto, percebemos, e agora uma dica até para esta questão do novo aeroporto, obviamente que isto tem que ser pensado numa lógica integrada, não só a pensar no novo aeroporto de Lisboa, mas no sistema aeroportuário de todo o país e a sua integração até com outros modos de transporte, inclusive a ferrovia. Francisco, muito obrigado. Aos três, obrigado pela vossa simpatia em aceitarem o nosso convite. Bem-ajam e felicidades. Saúde. Até uma próxima oportunidade. Saúde. Jorge Delgado, em 30 segundos, para concluir. Bom, este dá tempo de cumprimentá-los e pouco mais. Um abraço ao Paulo, ao Rui e ao Francisco. O Paulo e o Rui, em particular, conheço, são um é um ano mais velho e outro um ano a seguir a mim, portanto, pessoas que muito estimo. Havia muito a dizer, é difícil em 30 segundos selecionar, falou-se aqui de coisas muito, muito relevantes. O Rui falou do know-how e falou da plataforma ferroviária portuguesa e do aparecimento agora que estamos a preparar do Centro de Competências Ferroviária, de que a plataforma também será um dos membros fundadores, um instrumento fundamental, onde concentraremos know-how especializado nesta matéria. Nós, em Portugal, temos todo o know-how para poder fabricar comboios e para poder desenvolver sistemas de apoio à operação ferroviária, sem nenhuma dúvida sobre isso. Falou-se aqui do Plano Ferroviário Nacional, foi apresentado o esboço, o caminho, no dia 19. Queremos estabilizar uma rede, queremos ter um documento orientador que nos permita seguir o rumo, como o Francisco exigia, dizer não vamos estar sempre a alterar de planos, ou o Rui, já não sei quem era. E, portanto, queremos fazer da ferrovia a espinha dorsal da nossa rede de transportes, seja em passageiros, seja em mercadorias. E o Plano Nacional de Investimentos 2030 foi aqui referido. De facto, ter
50% do investimento, que são 40 mil milhões, 50% do investimento em transporte e mobilidade, e dentro disso 50% ser para a ferrovia, ou seja, 10 mil milhões de euros, é um bom sinal de que, de facto, não queremos só fazer o plano, queremos fazer esse investimento. Será um investimento que permitirá consolidar a oferta ferroviária para o transporte de pessoas, o aparecimento de alta velocidade, mas consolidar também a oferta ferroviária para o transporte de mercadorias, ligando os nossos portos à Europa de uma forma eficaz e aumentando, portanto, o potencial do país. Estávamos aqui a falar mais 2 horas. E quem sabe se não voltaremos um destes dias. Jorge Delgado, obrigado pela simpatia que teve em estar aqui connosco. Um gosto muito grande. Talvez nos encontremos um destes dias, quem sabe a caminho do Norte, de comboio. Pelos vistos, eu até ao Porto, Jorge até... Se amanhã for das 2, eu vou lá estar. Só vou para a semana. Muito obrigado. Quanto a si, voltamos a ver amanhã. Boa tarde. Fique bem. Saúde.